Nós estamos vivendo um momento, essa transição planetária, onde multidões e multidões de seres terrestres vão começar a mudar e entrar no programa de migrações planetárias dentro de umas situações energéticas que eles não conseguirão mais ter aqui no planeta Terra. Por tudo que o planeta vem passando e está enfrentando, para os ajustes da evolução planetária, os seres humanos estão ali revelando-se cada vez mais em suas personalidades. Desde o advento da vinda do Cristo aqui na Terra, mensagens de conforto, de orientação para o progresso, foram deixadas aqui para que todos aqueles que quisessem, como ir buscar um fruto na árvore, para poder se alimentar, assim como a árvore das lições do Cristo, a árvore do Evangelho, ela foi semeada e é uma árvore que dá frutos sempre. Sempre dá frutos. Só precisamos nos alimentar desses frutos para poder seguir adiante na nossa jornada de evolução, sem jamais ter dentro do nosso coração aquelas intenções horríveis que vão trazer consequências ruins para todos nós. É impressionante como a mentira ainda domina as ações de muita gente que está perto de nós ou que estão perto de nós. E que, sendo assim, acabam sofrendo as influências deste mundo como ele está. Por mais que às vezes os espíritos avisam a humanidade sobre esses distúrbios que estão acontecendo, e que irão acontecer também no Brasil, pelo mau comportamento do ser humano, onde os senhores do karma agirão, onde os desencarnes coletivos acontecerão, tanto pelas mãos dos homens que se armam, quanto pelas situações kármicas que cada um trouxe. Apenas a grande notícia sempre é que não existe morte no planeta, não existem situações de fim para este ser eterno, espírito imortal, em que ele vai, do jeito dele, no tempo dele, ele vai buscar fontes de sabedoria e vai se alimentando disso também. A mão precisa ali de energia para poder ser forte e se agarrar firme nas lições do Evangelho para poder seguir a sua vida. Uma penumbra que envolve o planeta, envolve todas as nações nesse momento, mediante as reuniões de guerra que estão sendo feitas, tanto do lado daqueles que querem a paz, quanto daqueles que instigam a guerra, onde o desconforto maior está sendo gerado ainda esse mês,
e que vai provocar uma instabilidade íntima e social em cada ser humano, em que muitos irão até perder o senso de direção, o senso de equilíbrio de sua própria vida, mesmo estando aqui nesse país, continente, o Brasil, diante das situações que os países do outro lado cometem ainda o erro de fazer. A impaciência dos seres humanos é a demonstração clara desta debandada espiritual que está tendo, dessas migrações espirituais para outros orbes, outros planetas. E antes que as pessoas imaginem que eles saem volitando pelos espaços, não. Existem meios de transporte, como naves, até mesmo naves, prisões, que vão levar esses seres humanos que se desproveram do amor e da solidariedade para esses planetas aí descobertos nos últimos dias. Essa penumbra, ela encobre principalmente o coração e faz com que as pessoas sejam ali desnudadas de suas personalidades, onde as pessoas demonstram ali exatamente a forma que estão ou que são, franqueando às vezes a sua própria existência a um patamar nocivo que colocou como base da sua vida. Enquanto as pessoas trabalham sorrateiramente para prejudicar, conscientemente prejudicar os outros, elas não têm ideia do grau que elas estão sendo prejudicadas por si mesmas. E aonde a mentira vai sendo ali engolida pela verdade, e esses mentirosos, falsos, hipócritas, ficam cada vez mais irados, porque sem perceber que estão a serviço das trevas do anticristo, que já está agindo sim no plano físico da humanidade, promovendo toda a discórdia nas mínimas situações, até essas situações horrendas de guerra que já aconteceu e que está acontecendo e acontece todos os dias. Essa penumbra sobre o coração, ela vai atenuando a falência desses seres humanos que ficam cada vez mais irritados diante de sua postura e do sentimento de insegurança e de fracasso, achando que prejudicando os outros poderiam ganhar alguma vantagem com o anticristo, mas eles têm que apenas saber que o anticristo não tem sentimento. Ele usa as pessoas. Não existe sentimento, não existe companheirismo, não existe fidelidade. O anticristo,
ele apenas ali alimenta aqueles que são úteis para ele naquele momento. E aqueles, então, que se alinham dentro dessa utilidade, chegará um momento em que se tornarão inúteis diante daquilo que o anticristo quer. Nós estamos aí vivendo momentos delicados, onde até mesmo o amor vai estremecer no coração das pessoas. Onde as pessoas, os seres humanos, sem perceber que estão sendo manipulados pelas trevas, os tais das boas intenções, estarão colocando seus próprios irmãos em fé, de sangue, na boca dos leões novamente, que foram devorados outrora nos circos romanos. E essa instabilidade emocional, sem qualquer demonstração de compaixão ou de amor no seu olhar. Ficam ali, sendo manipulados dentro dessa forma pecaminosa de ser, provocando a sua própria falência. O desamor dos desalmados consegue arranhar levemente as situações por que aqueles que querem se regenerar passam. Mas esses que o provocaram estão criando cicatrizes em sua alma que vão demorar séculos, mas que vão demorar muitos séculos para poder se curar. E não vão se arrepender tão cedo, mesmo sofrendo as consequências dos atos que cometeram. A atenção que cada um deve ter ao estado crítico nervoso de cada um é essencial para a sua própria segurança, para que não haja mais dissoluções de famílias e não hajam mais barbáries entre pais e filhos, irmãos, entre os casais, porque isso está sendo ali incitado pelo anticristo, dentro dessa tentativa inútil de extinguir o amor e para que eles consigam implantar um reino e um poder e passem a escravizar a humanidade. Este é o grande desejo. Como não existe sentimentos, é apenas ganância e poder, eles mesmos não se importam nem com os seus. Eles não se importam com os seus. E vão se perdendo cada vez mais dentro das armadilhas manipuladas do anticristo para os pobres encarnados que muitas das vezes acham que estão sendo manipulados por espíritos. Mas é a sua própria personalidade de um ser falido, que está ali aflorada, alimentada por ele,
de acordo com as revoltas que cada um o tem. A luz nunca será extinta pela ação das trevas. Ela pode ficar até ofuscada, mas extinta jamais. Quanto ao amor, esse apenas voltará a habitar no coração destes daqui a milhares de anos, após a dor e o sofrimento reparados do mal que causaram aqueles que lhes estenderam a mão. Observem bem, dentro da própria organização de vida que tem, a forma com que as pessoas elas estão agindo no dia a dia. Desde o menosprezo ao sentimento, a lentidão em fazer as coisas para o bem, e o sentimento de raiva e de incapacidade que demonstra por não conseguirem estar numa posição de maior ascensão. Jesus é o bom pastor. Ele pastoreia as ovelhas. E ele não deixa que nenhuma ovelha se perca. Ele vai atrás das ovelhas desgarradas. Quantos estão aí desgarrados da fé e do amor, mas que às vezes preferem ficar nos espinheiros para ver o que vai acontecer diante da promessa do anticristo, das colheitas que nunca irão ter. O anticristo está agindo na terra. Está ali fazendo com que as bestas do Apocalipse tomem cada uma a sua posição de guerra. Diante das declarações que irão fazer, palavras estas que irão colocar os seus adeptos nas ruas para gerarem protestos das piores formas possíveis, enquanto que os mesmos, os geradores do caos, permanecem em seu leito seguro, sem se interessar em saber quantas baixas tiveram, porque não há sentimento dentro deles, diante das atitudes que eles tomam. Isto acontece com crianças, com adolescentes e principalmente os jovens que estão largando a sua missão, estão abandonando a sua missão por estarem com seu coração ali feridos, cheios de mágoas e com a sua mente de revolta, por estarem ali se sentindo deixados de lado. Jamais alguém deve trabalhar por empolgação, e sim sempre pela razão. Desta forma, em que a erva verde está sendo queimada, da descrição apocalíptica, no mundo inteiro. Não se trata apenas da perdição pelas drogas, mas pela perdição moral, ética,
da vontade, inclusive da vida, porque os mesmos não têm qualquer amor à sua própria vida e a nada. Mentes manipuladas pelo anticristo, agindo sorrateiramente na multidão. Diante disso, desse momento derradeiro que a humanidade está, onde as últimas cartas estão sendo colocadas, onde as peças do tabuleiro estão sendo alinhadas, aonde a cartada final, a tacada final, a canetada final virá do Cristo, provocando a intervenção planetária necessária para não causar mais danos do que a humanidade já está tendo diante do medo eminente desta guerra nuclear que cada vez mais é alimentada por aqueles que são comandados pelo anticristo em todo o planeta Terra. E o pior, que muitos que estavam dentro de igrejas, quando fala-se igrejas, é a referência ao ambiente sagrado espiritual, não importa a denominação, estão ali céticos, perderam os vínculos e nem sabem o porquê que perderam os vínculos, que muitos culpam os outros pelo seu corte, o seu vínculo. E quando isso ocorre com eles, é porque eles não estão vinculados com ninguém a não ser com eles mesmos e mais nada. Somente, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro missionário, ele segue firme no seu propósito, segue fortalecido na sua missão e não se desanima nem quando é deixado de lado, nem quando é colocado na geladeira, às vezes para poder arrefecer os ânimos, acalmar os ânimos, para que não piore a situação do qual esteja ali vinculado. A delicadeza do momento requer atenção, olhos abertos e ouvidos atentos. Olhos abertos e ouvidos atentos. Diante do que o Espírito lhes alertou, em que ele se fará presente na madrugada para te acordar e fazer com que você vá abrir a janela do seu quarto e ver o que está acontecendo. Graça e paz a vós outros, vosso irmão Agostinho.